Senador do União Brasil, aposentado pelo INSS, diz também ter sido vítima desse golpe, desse escândalo do INSS. Vamos ver que esse escândalo aí ainda vai dar pano pra manga, viu? Porque a cada pena que você puxa, sai uma galinha. Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira, trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. E a gente vê aqui, aposentado pelo INSS, senador diz ter sofrido descontos irregulares por entidade investigada. Jaime Campos afirma não ter autorizado débitos que somam cerca de R$ 1.000. Parlamentar identificou irregularidades após a operação da PF. Defesa afirma que tomará todas as providências. Interessante desse ponto porque muitas pessoas não têm o costume de pegar ali o contra-cheque, o lerite, verificar se está tudo certinho, porque normalmente existe uma certa confiança que o Estado vai estar fazendo tudo certo, né? Não sei de onde eles tiram essa confiança, mas... E agora, com esse escândalo todo, com tudo isso acontecendo, o que acontece? As pessoas vão começar a ficar mais atentas, vão verificar para saber se realmente não tem nenhuma irregularidade ali. E quanto mais investigar, mais coisa tende a sair de toda essa situação. A gente viu aqui também outro problema que o governo está sofrendo sobre esse desgaste todo, sobre tudo isso que está acontecendo. Não é porque a imagem que está sendo maculada, é porque realmente tem muita treta aí, tem muita coisa acontecendo. Olha, fim dos descontos na folha de aposentados do INSS divide o governo. Não era para ter essa divisão não, poxa, tem irregularidade, bloqueia, interrompe logo isso aí e agora vamos investigar para saber o que estava certo, o que estava de acordo, depois retoma. Agora não, eles estão divididos. O presidente do INSS defende que o órgão não seja intermediário de descontos de associações nem de empréstimos consignados. Nesse ponto aqui eu concordo, apesar de imaginar que essas empresas, tem muitas empresas privadas que estão assim completamente ligadas, atoladas no governo, que a gente não vê nem muita diferença do que é Estado e o que é empresa privada. Mas, né, pelo menos uma iniciativa que poderia dar um pouco de credibilidade ao INSS. A proposta de acabar com os descontos em folha de aposentados do INSS divide o governo. A equipe econômica é a favor da extinção desses abatimentos. O próprio ex-ministro Campos Lupe defendeu a medida antes de cair do cargo. Ou seja, o próprio Lupe já tinha defendido sobre isso aí. Então a gente vê por aí, se ele não era tão interessado assim nesses descontos, né, quem era, né? Porque ele foi queimado assim de uma forma para tentar preservar um pouquinho o governo. O atual presidente do INSS também encampou a ideia para impedir desgaste da imagem do órgão. Avalia que essa intermediação não deveria ser feita pelo INSS, mas sim pelo setor privado. Integrantes da ala política do governo e aliados do Lula no mundo sindical, no entanto, defendem manter os descontos que forem devidamente autorizados e por dois motivos. Ah, mas aí é muito fácil. Não, vamos manter o que está autorizado. Peraí, mas se é esse justamente o problema das pessoas não terem condições de estar autorizando ali, tem muito desconto que estava sendo feito de forma indevida. Tinha que acontecer o contrário, interrompe tudo, paralisa, depois que apurados, aqueles que estão de acordo, que realmente tinham sido autorizados, aí mantém. Agora, qual que é o problema disso? Quem que paga hoje, quem que tem interesse em sindicato de aposentados? Como o caso lá do próprio sindicato que participava, o irmão do Lula. Ninguém. Porque eles vão ter aquele envolvimento, precisamos de melhorias, tudo vai fazer o quê? Vai fazer greve? O sindicato vai organizar uma greve dos aposentados? Então não tem utilidade nenhuma um sindicato para aposentados. Eles precisam de melhores condições, o salário tá ficando muito pouco e tudo. Eles podem se reunir, realmente definir uma liderança agora para criar um sindicato para isso. Mas e se o aposentado voltar a trabalhar? Não, se ele voltar a trabalhar, por exemplo, ele pode se tornar metalúrgico, né? Voltar a trabalhar como metalúrgico. Tem o sindicato dos metalúrgicos. Então não tem essa necessidade. E ele sabe que boa parte desses sindicatos que tem esses descontos vão ser paralisados e vai secar aquela boquinha, né? Aquela teta vai acabar. E quais são os motivos que eles elencam aqui? Os descontos de associações ligadas a sindicatos foram uma forma de financiar essas entidades depois do fim do imposto sindical compulsório. Agora a gente entende o que acontece. Esse pessoal não conseguia mais obrigar o trabalhador a pagar esse imposto sindical, não conseguia mais obrigar as pessoas porque vê que esse sindicato é completamente inútil. Agora foi o único jeito que eles encontraram de conseguir manter esse pelego aí, esse monte de sindicato inútil, que ainda é um centro de apoio assim para a esquerda, para o PT principalmente. Agora tudo está explicado, né? Agora faz sentido, né? Então é a forma que eles encontraram para conseguir financiar esses sindicatos. E dois, no caso do crédito consignado, esses aliados de Lula dizem que a presença do INSS garante juros mais baixos para os aposentados, estimulando a economia e garantindo crédito barato para os segurados do INSS. Tá, nesse caso específico, pode manter então a questão do desconto dos empréstimos e tira dos sindicatos, que é inútil mesmo. Depois, caso as pessoas queiram realmente assinar lá, mostrar que não eu autorizo, eu quero realmente contribuir com esse sindicato tão importante para mim.
Aí beleza, continua. Agora até lá, impede, bloqueia, paralisa esses descontos. Mas eles não querem. Essa parte aqui do consignado, que nem é tanto assim, não são tantos aposentados que utilizam essa questão do consignado, mas é a desculpa que eles usam para poder manter toda essa parafernália enquanto eles estão sendo desmamados e querem continuar assim, sugando até onde der. Essa que é a verdade. E a gente vê aqui, inação em escândalo do INSS revela prioridade de Lula com a República Sindical. Ou seja, a prioridade do Lula nunca foi defender a população, nunca foi a proteção dos mais vulneráveis. Agora, nessa questão, roubando de aposentados, de pensionistas, de pessoas que não têm condições de estar trabalhando. Olha o tamanho do absurdo. E aí, isso não tem como desatrelar do Lula. Por quê? Porque o pessoal vai começar a verificar ali o contra-cheque e tal, vai ver, poxa, começou a descontar de quando? 2023, opa, 2024. A grande maioria começou a ser descontado, começou a ter esse golpe aí, ser lesado por conta dessa quadrilha aí, foi justamente do governo Lula pra cá. Isso não tem como desassociar, não tem. E agora, com essa situação toda, essa ala do governo não quer paralisar os descontos, estão preocupados com os sindicatos e tudo. A gente vê que tem as 9 digitais aí do pinguço corrupto, não tem como desassociar isso. E toda família vai ter pelo menos um avô, uma avó, alguém que é pensionista, alguém que realmente trabalhava ali, como a gente viu no caso desse senador, alguém que estava recebendo essa aposentadoria pelo INSS e estava sendo descontado. Então, é aquela situação que o Lula, ele tá agora com a corda no pescoço. Já foi protocolado o pedido da CPMI e o Alcolumbre tá com a faca e o queijo na mão. Ou seja, o Lula tá na mão do Alcolumbre. Como a gente viu, né, que existe uma possibilidade dele entregar simplesmente o governo e se tornar só aquela imagem ali, só aquele presidente representativo ali, só uma figura ali, mas não manda mais em nada. E a gente vê o que vai acontecer. Gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.